E aí, galera, tudo bem? Então, sou o professor Davi Nascimento Costa, estou aqui como estagiário de vocês do primeiro ano e hoje nós vamos ter aula de biologia, galera. A aula de biologia chegando para vocês e nós vamos falar hoje, nós falamos nas aulas anteriores sobre água, sobre sais minerais e agora nós vamos falar sobre carboidratos, galera. Vamos começar falando sobre o que são os carboidratos. Bem, os carboidratos são moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Estes carboidratos eles podem receber outras denominações. Como assim, professor? Vamos supor que você está folheando outro livro, né, outro livro didático, ou vendo uma videoaula para complementar aqui os nossos estudos, e ver lá que o professor chamou os carboidratos de hidratos de carbono. Nossa, professor, quem está errando, né? O professor Davi que está explicando ou o outro professor? Não, galera, ninguém está errando. É porque na literatura você também pode chamar, pode usar a terminologia hidratos de carbono para denominar os carboidratos. E também pode se usar aí a terminologia glicídios também, que também vai servir como identificação para esses carboidratos, certo? Então, professor, mas quais são as funções desses carboidratos? O que esses carboidratos fornecem para a gente? O que esses carboidratos têm de função que nós podemos estar, que nós conseguimos ver, conseguimos enxergar e sabemos das funções? Então, a principal função dos carboidratos é fornecer energia, né? E aí, nisso você tem aí um fornecimento de energia por parte dos carboidratos e também eles podem atuar na comunicação celular, ou seja, muitas células utilizam esses açúcares como comunicadores entre si e aí ocorre aí essa comunicação celular. Ah, é, professor? Então, quando eu for falar de carboidratos, eu vou lembrar energia e também comunicação celular. Já vai colocando aí no caderninho. Se você tá com o seu caderno aí do lado, anota tudo que a gente está falando bem bonitinho aqui, que eu estou falando, explicando para vocês, que é para você pegar o bizu e não perder, não é, o fio da meada. Vamos continuar falando? Agora nós vamos entender quais os tipos de carboidratos. Sim, sim, eles são divididos por tipos também. Então, são eles monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Os disacarídeos também, às vezes, existe até uma outra conotação que são oligossacarídeos, né? Que dentro dessa conformação aqui, dentro dessa nossa explicação, eles serão representados pelos disacarídeos, né? E aí nós vamos descrever um pouquinho sobre todos eles para vocês. Beleza? Monossacarídeos. Bem, os monossacarídeos aqui, você já pode perceber pela terminologia, né, mono aqui, monossacarídeos, que eles são glicídios mais simples, eles não têm uma cadeia tão grande, uma cadeia, uma composição química muito extensa, muito complexa. Eles são bem mais simples, né, do que os outros carboidratos que nós vamos explicar. E a fórmula geral dessas moléculas deles, ai, professor, molécula, fórmula geral, nossa, bioquímica, eu ainda não estudei, tô saindo aqui do nono ano, primeiro ano do médio. Sim, mas com certeza vocês já devem saber o que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, né? Então, a gente vai aqui com calma, o que vocês precisam saber realmente é o conceito disso, como esses conceitos eles se aplicam dentro desse conteúdo que nós estamos vendo. Então, nesse caso, né, nós precisamos entender que o nome dado aos monossacarídeos dizem respeito, os nomes, né, dizem respeito ao número de carbonos da molécula, né, o número de carbonos que essa molécula tem. Por exemplo, professor, me dê um exemplo aí. Um exemplo é as pentoses, né, e as hexoses, que no caso, as pentoses, elas têm pente, você já pega daqui. Pente, você já vai ligar diretamente, já vai perceber que pente está direcionada a 5. O Brasil é o quê? Pentacampeão. E essa terminação ose sempre vai denominar, sempre vai lembrar os monossacarídeos, né? Então, pente de pentacampeão, ou no caso representa 5, né?
Gente, é só um exemplo aqui para vocês fixarem, tá? Eu tô falando aqui de pentacampeão, mas vocês é só para vocês ligarem o nome à função ali, à estrutura, ao tipo de estrutura que nós estamos vendo. Então, aqui, pente, nós temos 5 átomos de carbono na pentose. Qual é a fórmula dela, professor? C5H10O5. Ou seja, ela tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Beleza? E as hexoses, professor? Bem, nós temos aqui, no caso, 6 átomos de carbono. O que o Brasil vai ser? Hexacampeão, rumo ao hexa. Um dia a gente chega lá, né? Vamos com fé. E aí nós temos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio. Lembra que a gente falou que é a principal conjuntura, os principais átomos são carbono, hidrogênio e oxigênio? Pois é, exatamente. Estão aqui 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Juntando isso tudo, forma as hexoses. Professor, e os exemplos que o senhor pode dar e tal? Então, nós temos aqui 2 exemplos de pentoses para vocês, que são muito famosos, muito conhecidas, que no caso são a ribose e a desoxirribose. Professor, nunca ouvi falar na minha vida, pois esse é o seu momento. Você vai agora pausar esse vídeo, escrever no seu caderninho assim, bem legal, assim, ribose e desoxirribose, para você colocar assim uma setinha para baixo e vai dizer: a ribose tem 5 carbonos, lembra de pente? 5 carbonos na sua estrutura cíclica. Aqui eu estou mostrando a estrutura cíclica, mas ela também pode ser em forma linear. Vou mostrar para vocês uma forma linear daqui a pouco. Isso aqui chama-se estrutura cíclica, né? Como ela está aparecendo nessa imagem para a gente. Geralmente ela aparece assim nos livros e tal. Então, ela tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Ribose. Está presente onde, professor? Onde que eu posso encontrar essa ribose, esse açúcar? Onde que eu posso encontrar esse carboidrato? No RNA, gente. O RNA que está sendo muito falado hoje em dia, né? Que o pessoal está fazendo vacina com a tecnologia utilizada, utilizando RNA. Está sendo muito falado, esse nomezinho, RNA, está muito na mídia hoje em dia. Então, quando você ouvir falar de RNA, você já sabe que na estrutura do RNA tem uma ribose, que é um açúcar, uma pentose, que tem 5 carbonos, ok? Então, agora nós vamos falar sobre a desoxirribose. A desoxirribose, galera, no caso, a única diferença, né, aqui é porque ela está na estrutura de onde? Do DNA, certo? O açúcar que está presente na estrutura do DNA. Aqui nós temos 5 carbonos, 10 hidrogênios e não é 5 oxigênios, tá, galera? É 4 oxigênios. Então, se perguntarem quantos oxigênios tem na desoxirribose, você não vai dizer que é 5 não, pelo amor de Deus. Vai dizer, ó, aprendi que são 4 oxigênios, 10 hidrogênios e 5 carbonos na cadeia principal. Beleza? Beleza. E o outro exemplo, professor, que o senhor pode dar para a gente do outro monossacarídeo que o senhor falou, que também é muito conhecido, porque está presente, né, é o mais comum nas estruturas dos organismos e tal. Então, o outro exemplo que eu posso dar para vocês, das hexoses, né, são, primeiro, mostrar para vocês aqui a fórmula estrutural, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, obviamente. Aqui nós temos a cadeia principal. Lembra que a gente falou que lá nós tínhamos uma cadeia cíclica? Pois é, apresentando aqui para vocês, essa é uma cadeia cíclica, tá? Mais à frente vocês vão estudar isso mais detalhado, na bioquímica, com certeza. E aqui nós temos uma cadeia linear, galera. Então essa cadeia linear, ela é composta por quantos carbonos? Vamos contar? Vamos conferir, ver se o professor está falando a verdade? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, galera. Aqui nós temos uma ligação dupla de oxigênio. Aqui nós temos a famosa, que vocês vão conhecer e vão falar muito dela no futuro, a hidroxila, galera. E aqui átomos de hidrogênio, certo? Átomos de hidrogênio. E aqui nós temos a estrutura da glicose. Muita gente conhece a glicose, né? Porque o fato da glicose estar muito relacionada à diabetes, né? Que é a queda ali das taxas de açúcar no sangue, né? Uma queda vertiginosa aí de açúcar
das taxas de açúcar no sangue, que causa aí a diabetes e tudo, que é uma doença também muito comum hoje, que é muito comum e também é muito comentada, né, nos dias de hoje, principalmente por conta das comorbidades que envolvem aí a Covid-19. Aí outro exemplo aqui é a frutose, né, e a galactose. Nós vamos ver um exemplo bem claro agora dessa união. Como é que acontece, né? A união desses monossacarídeos. Ai, professor, e eles se unem? Se unem sim. Quando eles se unem, eles formam os disacarídeos, que são, né, a união de dois monossacarídeos. Vocês lembram que eu falei, né, para vocês prestarem bastante atenção na estrutura e tal, porque eu fiz uma tabelinha aqui para vocês entenderem o disacarídeo, a composição dele e a fonte onde nós vamos encontrar, né, esse disacarídeo. Vamos começar aqui pela composição da maltose. A composição da maltose é uma glicose com outra glicose que vai gerar a maltose. E onde, professor, que está presente essa glicose, né? Onde é que está, essa maltose, onde que está presente? Nos cereais, né? Você pode ver aqui nos cereais. Vamos para outro exemplo? Glicose com frutose. O que vai dar? Sacarose, gente. Onde é que tem, professor, essa sacarose? Na cana-de-açúcar, nós podemos encontrar na cana-de-açúcar, no etanol, na produção de etanol também, no açúcar de cozinha, certo? E também na condução de açúcar nas plantas, né? Também existe sacarose ali, também existem glicose com frutose, esses dois monossacarídeos juntos ali, unidos, que vão formar essa sacarose. O outro exemplo é um exemplo muito conhecido, que vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão saber logo de cara, né, vão reconhecer, assim, todos são muito, muito famosos, né? Mas essa daqui, muita gente é intolerante, muita gente não suporta esses dois monossacarídeos juntos, que é a lactose. Quantas pessoas, né, galera, que a gente conhece que tem intolerância à lactose, que nada mais é do que dois monossacarídeos unidos, né, a galactose e a glicose. Ai, professor, eu acho que eu vi a fórmula química, viu, no slide passado, se você tiver querendo, curioso aí para saber como é a estrutura, a fórmula linear dessas estruturas, você dá uma voltadinha no vídeo depois da aula e dá uma pausa, até escreve assim no seu caderno, ó, aqui é glicose, galactose, que forma lactose, e aí ela pode ser encontrada no leite e também nos derivados do leite, né? Mas não, nós já vimos monossacarídeos, nós já vimos disacarídeo, agora nós vamos ver polissacarídeos, galera. Os polissacarídeos, eles são constituídos, né, por várias moléculas. Quando você pensa em poli, você já tem aquela... Já vem o estalo na sua cabeça, né? Poli vem de vários monossacarídeos, né? E principalmente a glicose, e que estão unidos ali entre si e formam cadeias grandes, cadeias extensas aí de sacarídeos, né? Ou seja, formam vários sacarídeos e por isso são denominados de polissacarídeos. Aqui eu já coloquei a celulose, porque nós vamos falar bastante dela, né? Vamos falar também de outros polissacarídeos. E começando, é claro, por ela, que eu já coloquei aqui na apresentação dos polissacarídeos. A celulose é um polissacarídeo estrutural, e quando eu falo de polissacarídeo estrutural, é porque nós temos os polissacarídeos energéticos, que servem para a função de reserva de energia, de reserva de energia como um todo, tanto para animais como para vegetais, e nós temos o estrutural, que fazem parte da composição na estrutura dos diversos organismos, né? Então nós temos aí o polissacarídeo, né, que é mais abundante na natureza, a celulose é muito abundante na natureza, e é encontrada principalmente nas plantas, né? E participa dessa constituição, ou dessa construção, dessa composição aí da parede celular das plantas. Professor, você trouxe aqui uma imagem, um exemplo? Me dá embaixo esse, professor. Dou sim, galera. Aqui nós temos a folha, né? Aqui nós temos as células, certo? Aqui as células da planta, aqui nós temos uma folhinha. Aqui nós temos a parede celular, um esqueminha demonstrando a parede celular. E nós temos as fibras de celulose aqui. E dentro dessas fibras, né, nós temos outras cadeias, né, outras fibras
que são aqui demonstradas através dessa imagem, né? E que estão presentes aí na parede celular das plantas, galera. Então, quando vocês ouvirem falar da celulose, vocês vão saber que, que ela é um polissacarídeo, né? Ou seja, formado por vários monossacarídeos e que participa dessa constituição dessa parede celular das plantas, beleza? Outro exemplo que nós podemos dar de polissacarídeo estrutural é a quitina, galera. Quitina, com QI mesmo, não é actina não, é quitina, que é um polissacarídeo estrutural, que é formado por várias moléculas de glicose e também por grupos de amina. Que grupos são esses, professor? Nitrogênio e hidrogênio, galera. Nitrogênio e hidrogênio formam grupos de amina, que são vários grupos também, tá? Não é só um grupo, só um elemento e tal, que formam, não. São vários grupos amina, no caso, e que ocorre na parede celular dos fungos e no exoesqueleto de artrópodes, como insetos, aranhas e crustáceos. Ficou muito abstrato para vocês? Assim? Ficou. Então vamos ver a imagem? Então nós temos aqui, essa é a representação esquemática de um exoesqueleto, né? Lembrando que os artrópodes, né, é esse grupo, que é um dos maiores grupos animais, né, existentes. Eles têm, muitos deles, né, têm um exoesqueleto, não são todos, tá, galera? Tem determinadas classes, né, que existem, que tem esse exoesqueleto, e aí nós temos quitina, né, a quitina flexível, uma quitina rígida, né, aqui, que isso aqui é a composição da célula toda, como um todo, do artrópode, do exoesqueleto, no caso. E aqui nós temos um exemplozinho aqui desse exoesqueleto dos artrópodes. Bem, nós temos os polissacarídeos energéticos, como eu falei para vocês, que são aqueles polissacarídeos que estão presentes e que fazem reserva energética para plantas e animais. Quais são esses, professor? Nós podemos citar aqui o amido, né, que é um polissacarídeo energético que ocorre em plantas e em algumas algas, né? Eu vou citar para vocês um aqui que nós temos aqui. Nós temos aqui no litoral diversas algas, né? E essas algas, algumas delas têm muito amido, e talvez eu até possa trazer aqui na aula síncrona, né? Eu possa trazer alguns exemplos para mostrar para vocês. E elas têm uma função de reserva, né? Nós temos o glicogênio, né? Que é esse polissacarídeo que tem que é encontrado nos fungos e nos animais, que também tem função de reserva, certo? Ah, professor, mas por que é importante temos carboidratos na nossa alimentação, professor, e tal? Então, galera, é importante, né, fundamental, incluir os carboidratos na nossa dieta. O amido, que a gente já falou aqui, um polissacarídeo energético, né, um polissacarídeo com função energética. A sacarose, aquele açúcar que nós falamos, que está presente na cana-de-açúcar, no açúcar de cozinha. A glicose e a lactose, né, que nós falamos aqui, a lactose que está presente no leite, nos derivados, né, que são importantes fontes de energia. E também a celulose, ela é importante, mas não como fonte de energia, vamos entender? A celulose ela está presente na parede celular, expliquei isso para vocês, mas ela não é digerida pelos seres humanos, né? As fibras que são necessárias, ela tem, né, as fibras na sua composição, eu até mostrei para vocês, vamos ver se eu consigo voltar. Aqui, galera, ó, fibras de celulose, vocês lembram que estão presentes nos vegetais? Então, essas fibras que nós consumimos, ela ajuda, né? Elas são necessárias ao organismo para estimular o funcionamento do intestino, né? A galera que tem um probleminha com o intestino preso, é normal, galera. Isso aí acontece nas melhores famílias, né? Aconteceu com a VTube no BBB, então é super normal, galera, esse problema. Mas uma solução para esse problema é o quê? O consumo de fibras, né, que são necessárias para o estímulo desse intestino, né, e que pode, esse intestino preso, né, quando não há consumo de fibras, professor, o intestino preso
só é por conta de necessidade de fibras, nem só por isso, galera. Tem outros motivos médicos, tem outros motivos clínicos que são responsáveis por esse intestino preso e não é, tem casos, né, que o consumo de fibras ele ajuda, ele estimula, como aqui está falando, é um estímulo, né? Mas tem casos que você precisa procurar um médico, né, e tem que fazer um tratamento para saber realmente o que está causando essa prisão de ventre, né, esse intestino preso. Então, na dúvida, se não resolver o problema com o consumo de uma alimentação saudável, por favor, procure um médico, procure uma ajuda médica. Que pode, né, ocasionar esse intestino preso por falta de fibras, muitas vezes, né, não, como eu falei, não é sempre esse problema, mas às vezes, por falta dessas fibras, pode ocasionar aí hemorroidas e também até um câncer intestinal, que não é o que a gente quer, né, galera? A gente quer sempre estar aí saudável, né? Beleza, chegamos agora, vamos fazer um resumão do que a gente aprendeu aqui hoje, tá? Tem aqui o nosso principal título, né? Os carboidratos, que são classificados de acordo com o tamanho e organização da molécula, que nós temos os monossacarídeos, que remetem a um, os oligosacarídeos, que eu falei lá atrás para vocês, mas principalmente aqui os disacarídeos, que remetem a dois, e que nos monossacarídeos nós temos as pentoses, exemplos, ribose, desoxirribose, e aqui nós temos as hexoses, que, como exemplo, glicose, frutose, galactose. Aqui nos disacarídeos nós temos os exemplos, né, de monossacarídeos unidos e quais disacarídeos eles formam. Aqui nos poli, quando você lembra de poli, você lembra de quê? Muitos, amido, glicogênio, celulose e quitina, né? E a quitina é a única molécula aí que não tem o nitrogênio presente. E aí, nós encerramos aqui o nosso assunto. Você pode dar uma pausa aí no vídeo e fazer esse quadro, né? Esse mapa mental aí no seu caderninho, escrever aí para você poder lembrar de tudo e não perder nenhum detalhe, beleza? Dicas para fixação, galera, desse conteúdo. Leia os textos de apoio que a gente vai colocar, o material de apoio, né? Todo o material de estímulo que nós estamos colocando lá no professor Marcelo está colocando lá no Classroom. Não falte, galera, a aula síncrona, porque na aula síncrona a gente pode tirar dúvida, conversar, debater, beleza? Então, não faltem, tá? Nós vamos marcar e a gente vai mandar o link para vocês. Bem, esse é o meu contato, tá bom? E a gente se encontra na aula síncrona. Eu espero todos vocês lá, espero que vocês tenham entendido, galera. Então, hoje, a aula de hoje era sobre os carboidratos, espero que você tenha fixado. Se você ficou com alguma dúvida, volta à aula ou anota sua dúvida para perguntar na aula síncrona, beleza? Gente, grande abraço e até a próxima aula. Fui!